Salve Maria, sou servo missionário católico, servo a exemplo de João Batista. Por que exemplo? Porque eu quero ser uma voz a gritar essa geração. Que a Igreja Católica é a única igreja instituída e fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que está em comunhão com essas nuvens de testemunho que são os santos, que clama diante do altar. Apocalipse 6, 9, 10. E é simples. Os protestantes, eles desprezam, denigrem a intercessão dos santos. Mas a Bíblia nos ensina o quê? Os santos. Olha o tamanho dessa Bíblia que eu comprei. Essa Bíblia que eu levo para o serviço. Às vezes tem muito herege que fica questionando nossa fé. A gente não tem Bíblia para dar uma resposta. Essa Bíblia eu carrego onde eu for, eu carrego ela. Porque é pequena, é simples, parece uma carteira. Aí eu vou meditando, eu vou lendo e estudando e tendo conhecimento cada vez mais da Escritura. É muito importante você conhecer a Escritura como na sua palma da sua mão, meu irmão. Com a visão do Magistério, sempre, né? Olha só, você pega Apocalipse. Apocalipse 7, olha só, 7, 9, ó. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação e tribo, povos e línguas. Conservava-se em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestes brancas. Olha só, tá? Com vestes brancas. Por quê, ó? Apocalipse 6, 9, ó. Eles estão clamando. Olha só como você vai meditando o texto, você vai entendendo. Apocalipse 6, 9, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho de que era depositado. E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu que és o Senhor Santo verdadeiro ficarás sem fazer justiça, sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles umas vestes brancas. Ele foi dito que guardasse ainda um pouco, até que se contemplasse os números dos companheiros de serviço e os irmãos que estavam com ele para serem mortos. Ó. Foram dados vestes brancas, quer dizer o quê? As vestes brancas são santidade. Olha só. Apocalipse 6, 9, 10. Apocalipse 7, 9. Olha só. Estão ali debaixo do altar, foram imolados, pregando a palavra de Deus, foram martirizados. E o Senhor deu vestes brancas a eles. Estão clamando. Olha só, depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha só. De todas as nações, tribos, povos e línguas, conservava-se em pé diante do trono, diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Olha só. Dá um pause aqui. E ainda vai ter um protestante que vai negar isso aqui. Explícito na Sagrada Escritura. Se pegar Mateus 12 ali, você vê a transfiguração da montanha. A quem aparece aqueles dois personagens? Olha só. 10. E brandava em alta voz: a salvação e a obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, e prostravam-se de face em terra diante do trono e adorava a Deus, dizendo: Amém, louvado, amém. Louvor, glória, sabedoria, ação, de graça, honra, poder e força ao nosso Deus, pelo século do século. Olha só, Apocalipse 7, 15, ó. Por isso estão diante do trono de Deus. Aí o discípulo amado pergunta: quem são esses? Etc. Aí é só você meditar: aqueles que foram imolados, aqueles que morreram, foram martirizados, aqueles que receberam vestes brancas, aqueles que vão servir o Senhor dia e noite.
Por isso estão diante do trono de Deus e serve dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os brilhará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol, nem o calor algum abrasará. Olha só. Apocalipse 8:3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do perfume subiu da mão do... É simples entender isso. Apocalipse 5:8. Olha só. Quando recebeu o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Deus, tendo cada uma taça de ouro, cheia de perfumes, que são as orações dos santos. A finalidade desses santos que receberam vestes brancas, que estão clamando ali diante do altar, clamar é interceder, porque os santos têm acesso à intercessão. E o anjo pega a oração, a intercessão desses santos e a coloca diante do altar. Porque estão em comunhão com a cabeça e com o corpo místico, e que é a igreja. A igreja triunfante na glória, tem um altar, tem um sumo sacerdote que é o Cristo, e tem os servos que servem de noite ao altar, que foram dados vestes brancas, que são os anciãos, que são os sacerdotes. Olha só, de acordo com a igreja militante, nós intercedemos, nós oferecemos as nossas orações à intercessão dos santos. E os santos apresentam diante do altar, e o anjo vem, pega as orações dos santos e leva para a cabeça, para o verbo. Não vem com essa história de distorcer 1 Timóteo 2,5, a gente sabe uma diferença de intercessão e mediação. 1 Timóteo 2,1, Paulo fala bem claro, oramos pelos uns, intercedemos pelos outros, pelos reis, pelos etc, pela autoridade, etc. E 1 Tiago 5,16, a oração do justo tem grande eficácia. Em João 19,31, quem são essas orações desse justo? Então, se a nossa oração tem grande eficácia de interceder, imagina aqueles que estão ali servindo o Senhor. Apocalipse 7:15, Apocalipse, olha só, 7:9, com as vestes brancas, servindo e louvando o Senhor. Qual tem mais respaldo? Se você pegar em João, olha só, estou usando Bíblia. Por isso que Paulo fala, 2 Coríntios 5:8, não vejo a hora de despedir desse corpo e habitado junto do Senhor, porque ele sabia essa realidade. 9, ó. 9:31, ó. Vou até riscar esse aqui, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Aqui, ó. Sabemos, porém, que Deus não ouve pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade. Ó. Os santos estão ali prestando culto, fazendo a sua vontade, servindo de noite lá adiante agora, Apocalipse 7:15. E a fé são, olha só, Hebreus, você pegar a fé, são Hebreus 11, a fé, olha só, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Ó, em Filé, você pegar, Paulo está citando sim, ó, Filemão, carta a Filemão, ó, está se referindo fé, ó, fé com todos os santos. Filemão 1:5. Ao receber notícia da tua caridade e da fé que tem no Senhor Jesus e para com todos os santos. Ó, ele cita a fé. A fé é o quê? Hebreus é o fundamento de que não se vê. É a realidade das coisas que não se vê. Então ele está citando sim os santos da glória.
Ó, a fé é o fundamento da esperança que dê uma certeza que não se vê. Então, Paulo está citando aos santos. E é uma coisa ainda mais além, ó. Se pegar em Efésios 3, 14, 15, ó. Por ela é a causa, dobra o joelho em presença do Pai. Olha só. Ao qual deve sua existência toda a família no céu e na terra. Ó. Os santos aqui na terra dobra-se o joelho para dar glória na igreja. Efésios 3:10, ó. Seja dada glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e eternidade. Amém, ó. E quantos santos na glória ali se prostra ali diante do Cordeiro, Apocalipse 6:9-10, para servir e clamar por justiça. Olha só, a comunhão dos santos na terra, que estão buscando a santidade, e aqueles santos já chegaram à perfeição, que estão com vestes brancas. Então, meu irmão, você quer seguir uma igreja protestante? Amém, meu irmão. Você nunca vai entender isso. Que os santos está em comunhão com a igreja que Cristo fundou, comunhão com os santos da terra, comunhão com os santos da glória, comunhão com a cabeça e com a esposa. Porque os santos, eles sabem o que está acontecendo aqui na terra, porque ele está em comunhão com o verbo, em comunhão com a esposa. É simples entender isso. A intercessão, todos os dogmas que a igreja ensina, prega, é de acordo com a Escritura. Todos os dogmas, a oração, a Ave Maria, o creio Deus Pai, todas as orações, Ave Maria, Mariologia, tudo é engajado na Bíblia. Os dogmas proclamados vêm da Escritura. A Eucaristia tem como provar na Escritura. A doutrina tem como provar na Escritura. Quem foi confiado o magistério? A Escritura mostra quem foi. Purgatório? A Escritura mostra. É simples. Como eu só acredito na Bíblia, e a Bíblia fala do magistério, que está em comunhão com os santos na terra e com os santos da glória. Que é a Santa Missa que faz toda essa graça. Quando você vai à Santa Missa, é um culto voltado não aos homens como culto protestante, é o culto a Deus. Em comunhão com a cabeça, com a esposa e com esses justos que chegaram à perfeição. Se a oração de um servo tem grande eficácia, como vai dizer ali, João 9,31, a oração do justo, o profeta Tiago 1,5, o Tiago 5,16, o profeta Elias orou. A oração do profeta Elias teve grande eficácia. Imagina agora que ele foi levado na carruagem, segundo Reis, se eu não me engano, 2:11. Agora ele lá na glória. Qual tem mais eficácia? A nossa intercessão ou aqueles que estão lá servindo de noite com vestes brancas o verbo? Então nem tem como explicar, não tem como falar. Porque isso que se dá por causa da loucura da cruz. Cristo fundou a igreja na cruz. Então o mistério, toda a teofania, toda a realidade das coisas que não se vê, aqui, ó, gerado, fundado na cruz. Salve Maria, sou missionário Selvo Alberto.